Boa tarde, Gilberto. Vinícius, sempre presente também. Seja bem-vindo novamente. E aí, Gustavo? Boa Gustavo tarde, Guerra, tudo bom, tudo cara? bem? Maravilha. Excelente. Seja bem-vindo em mais um evento, né? Você tem participado de muitos. Isso, muito obrigado aí. E aí, você vem em Vitória? Parabéns. Falou que vem a Vitória, estamos esperando aqui, viu, o pessoal da Skype Planner. Pessoal, vamos começar então? Sejam bem-vindos a todos. Tem bastante gente a entrar ainda, mas vou dar início para a gente não perder o horário, tá? A intenção desse evento é ser curto mesmo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre carreira. Eu sou o Guilherme Dornelas, o meu convidado aí é o Guilherme Kaiser, daqui a pouco eu dou a palavra a ele. O Lunch and Learn é um evento semanal, tá? Toda quinta-feira, meio-dia, pontualmente, a gente começa esse evento. Ou eu trago convidados, ou a gente aborda um tema para colocar a mão na massa mesmo na plataforma, Salesforce, em qualquer que seja a nuvem, tá? Eu sou especialista em algumas nuvens, eu trabalho em uma consultoria, então de vez em quando eu dou algumas aulas, aproveito esse tempinho para dar aula e para aprender um pouquinho mais. Porque para preparar uma aula a gente acaba aprendendo muita coisa também. Então, o Lunch and Learn é semanal, meio-dia e 45. Eu estou vinculando ele sempre a Trailblazer Community de Vitória. Então, todos os eventos estarão lá, tá bom? Para participar, basta se inscrever através de lá, para a gente ter um controle através da Trailblazer. Eu sou o líder da comunidade, para sempre a gente ter algum benefício também da Salesforce aí para oferecer vouchers de certificações ou alguns brindes, tá? Bem, como eu falei, eu sou o Guilherme Dornelas, eu sou o host de hoje. Sou Project Manager e consultor sênior na Sky Planner, que é uma parceira da Salesforce de implementação e suporte e desenvolvimento de aplicativos no Salesforce. Sou líder da comunidade de Vitória, tenho alguns certificados também e sou mentor oficial da Trailblazer, Trailhead Trailblazer, tá? Pela Salesforce, como trabalho pro bono também. E Guilherme Kaiser é o meu convidado. A intenção foi on demand aí do pessoal. Direto me perguntam quais as carreiras possíveis, apesar de estarem subjetivamente descritas ali na plataforma Trailhead. Muitos perguntam como é a atuação aqui no Brasil. Por isso que eu quis chamar alguém com experiência aqui no Brasil e fez uma migração de plataformas, digamos assim. O Guilherme foi chamado por conta disso mesmo. Então eu resolvi fazer esse evento justamente para isso, para sanar as dúvidas que muitas vezes eu tenho e muitas pessoas têm, tá? Então alguém aí com propriedade para falar. Por favor, Guilherme, se apresente. Opa, Gui, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Eu Tarde. sou o Guilherme Kaiser, o Gui já tinha comentado, né? Eu fiz a transição de carreira em 2019, tá? 2019 eu comecei a estudar Salesforce, né? E eu já tinha experiência, já trabalhava com tecnologia, com desenvolvimento, com projetos, e assim, durante muitos anos, né? Então, em 2019, eu me vi, por exemplo, trabalhando com Oracle já há 6 anos e eu queria algo novo, né? Eu queria trabalhar com tecnologia nova, sabe? Então, aí me veio trabalhei com SAP, SAP BI, BO, né? Queria mudar também, ah, dei uma estudada também em outras ferramentas de BI, mas aí aquilo não encaixou muito bem, né? Ficar rodando job e tal. Eu falei, cara. Aí, de repente, me apareceu uma squad na empresa falando sobre Salesforce. Opa, vamos conhecer o que é isso aí, né? E aí, em 2019, eu comecei a fazer o meu estudo aí. Conhecer o que era Salesforce, né? Uma grande dificuldade que eu via na época, né?
Gui, se eu estiver falando demais, me fale. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Uma grande dificuldade que eu via na época era assim, por exemplo, eu já tentei migrar para SAP, né? SAP era um ambiente mais fechado, você tinha cursos, mas eram cursos caros para você estudar e migrar de carreira e tal. Geralmente pediam muitas pessoas com experiência, e isso acabou dificultando, né? Então, quando eu conheci o Trailblazer, né? Trailhead, vamos dizer assim, cara, foi fascinante, né? Olhava a ferramenta, tinha tudo ali, você criava uma org, fazia, brincava, criava, né? Testava as coisas. Então, isso brilhou aos olhos, sabe? Já de primeira impressão. Eu falei, olha, isso aqui que eu quero para mim daqui para frente. Mas como que eu vou chegar lá, né? Poxa, hoje eu sou analista, né? Trabalho com PLSQL, Oracle, Forms, Report, Unix, essas coisas, Shell Script. E, e aí aconteceu de eu falar assim, poxa, eu vou então começar a estudar para Dev, já de cara. Falei, não, vou meter a cara, vou estudar. Então eu acompanhava o Fernando Souza, né? O pessoal, o Gui Monteiro, cara, tudo que tinha ali no material tava estudando, tava vendo. E chegou no momento, eu falei, olha, tem uma certa dificuldade aqui. Eu estou imaginando que eu estou entrando numa tecnologia nova, mas eu não sei o que ela me oferece. Então eu falei assim, poxa, beleza, eu estou estudando Apex, Jobs, né, a parte de scheduling, desenvolvimento, orientação a objeto aqui, como é que funciona e tal, classes. Mas, cara, o que eu posso fazer com a ferramenta? Então eu tive que parar, vamos dizer assim, voltar 2 casas atrás e começar a estudar de mim. Aí eu comecei a entender a ferramenta, o que ela me fornecia, como que ela funciona, né? Para ter uma base para depois voltar a estudar para Dev, tá? Então eu fiz essa troca, né? Tá? Eu tinha feito uma escolha primeiro, eu falei, olha, não é a melhor escolha. Mas você é formado em ciência da computação também, né? Formado em ciência de computação, né? Me formei em 2004, tá? Voltar um pouquinho, né? Eu acabei não falando mais, já me empolguei, fui falar de Salesforce. Não, é melhor até, porque tem muitas pessoas que não são do mundo Salesforce e nem são devs, né? Independente da idade, as pessoas estão aqui para ouvir, para ver como é que foi a sua transição mesmo. Fica à vontade. Uhum. E assim, bom, eu sou líder da comunidade de Curitiba, junto com o Jean Nas, tá? O Jean me convidou, né? Vou falar um pouquinho da carreira, tá? Eu comecei em 89, 90 ali, com Basic, tá? Na época não tinha PC, na época eram outros tipos de computadores, tá? Então a gente desenvolvia em Basic na época. Depois veio DBase, depois eu DBase passei 3 Plus, né? DBase 3 Plus, Clipper, isso também, Clipper Summer. Aí depois eu fiz um curso de COBOL em 1990, 91, tá? Nunca usei o COBOL, tá? Até entrar no banco em 2006, tá? Antes disso só tinha estudado. Depois eu comecei a dar aula, tá? Então eu dava aula de Basic na época, tinha outras ferramentas, né? Que depois surgiu o Windows, surgiu Rede Novel, e aí foi, né? Uma série de ferramentas aí que foram aparecendo. Micro PC XT 286, 386, e aí foi. Tá? E aí eu dei aula durante 5 anos, tá? 5 anos, então tinha eram turmas particulares, né? E tinham turmas que eram empresas, tá? Então a gente tinha equipes de treinamento dentro de algumas empresas. Isso de programação mesmo, focado em programação?
Então, até um certo momento foi programação. Depois que apareceu o Windows, Word, Excel, aí eu acabei migrando, né, para essas outras tecnologias, outras ferramentas, né? E aí em 98 eu conheci uma ferramenta chamada Power Builder, tá? Power Builder da Sybase, né? E aí eu comecei a desenvolver, né? Então, tinha um sistema que já foi feito em uma outra linguagem e a gente tinha que criar esse sistema em Power Builder, tá? Então, a gente olhava como é que era e ia desenvolvendo. Esse sistema legado, né, que a gente migrou, ele era um sistema todo em caractere. Então, não era tela gráfica, era tudo caractere. Sim. E a gente fez uma migração dele, né, de Informix para Power Builder, tá? E aí, em Power Builder, eu trabalhei de 98 a 2015, tá? Então, aí eu atendi vários clientes na época, várias empresas, né? Tá? E a última que eu fiquei foi, que eu trabalhei ali, no caso, foi o HSBC, né? Por quase 10 anos, tá? E aí, 2015 a 2021 foi Oracle, né? Então, trabalhei com Oracle. E 2019 surgiu o Salesforce aí. Tá? Bacana. E aí, você viu a possibilidade de migrar, mesmo trabalhando com outra plataforma, você queria passar para Salesforce, por quê? Por quê? Porque eu queria aprender coisas novas. Bom. Então, eu queria aprender coisas novas, eu queria me reinventar. Então, assim, quando você trabalha com suporte, durante um tempo, aquilo que é novidade para você, você pegou os sistemas de outras empresas, você está dando manutenção, está criando algumas melhorias, né? Até durante um tempo aquilo te deixa feliz, né? É tudo novidade, mas chega num ponto que começa a ser maçante, né? Sempre a mesma coisa, tá? Isso não tem em Salesforce, tá? Todo dia é novidade, todo dia é desafio, todo dia é coisa nova. Então, é isso. E aí, em 2020, 21, ano passado, 21. 2020, eu tirei certificação de admin, tá? E eu queria trocar de tecnologia, né? Na empresa que eu trabalhava tinha oportunidades, tá? Porém, eles pegavam sempre pessoas do mercado e as pessoas que formavam internamente, eles acabavam não chamando. Então, as pessoas que estavam se certificando e estavam estudando Salesforce não estavam ficando, estavam saindo da companhia. Então, em 2021, aí eu resolvi começar a escutar o mercado, né? E já com experiência em desenvolvimento, né? Teve uma proposta da Deloitte e eu abracei com muita vontade aí. Legal. É interessante falar sobre isso da carreira. Eu tenho alguns slides, daqui a pouco eu apresento. Mas eu, por exemplo, eu comecei a programar. Minha infância e adolescência, com 12, 13 anos, por isso você falou das linguagens, eu também conhecia na época. Eu fiz curso de programação com 12 anos de DBase 3 Plus, né, que foi a minha primeira linguagem. Aí depois eu passei para Clipper, depois Delphi, enfim, o Delphi quando veio o Windows já, né? Mas eu tive uma migração de carreira muito cedo, eu decidi fazer ou ciência da computação ou economia, preferia economia na faculdade, e nisso eu uni as duas coisas, né? Eu fui administrador de redes na Universidade de Viçosa, onde eu estudei, e além disso eu fui o economista, então eu fiz os dois papéis. Nesse intervalo, eu sempre puxei para o lado do Excel, programação em SQL, para fazer consultas, enfim, além de PHP e HTML, né, que nunca saí desse ramo. Mas hoje eu tenho plena consciência que eu não quero ser desenvolvedor. Isso é interessante, né, porque já tive um histórico de programação, mas sempre tratei como um hobby.
mas eu tenho plena consciência que eu não quero ser desenvolvedor. E você sempre quis ser desenvolvedor e partiu para isso. Independente de salário, muitas pessoas vão para desenvolvedor com a visão do salário do dev, né? Achando que outras funções não têm o mesmo salário, digamos assim. Outros partem achando que o dev vai ser mais restrito ali, ficar na cadeirinha, faz o serviço e pronto. Mas não, né? Eu vou só passar um slide aqui, se você me permite. Passa aí. Sim. Que a gente compartilhou. Ó. Quem são e de onde vieram os devs, né? De Salesforce. Até tirei de algum... O que eu fiz, gente, para esse evento? Peguei várias vagas, exatamente 39 vagas do LinkedIn, principalmente, tá? Que tem a descrição dos cargos. Peguei o que essas vagas oferecem, quais os skills, hard e soft skills que as empresas precisam. Foquei em vagas de parceiros Salesforce, tá? Quem implementa Salesforce em outros clientes. Parceiros, para quem não conhece, tem muita gente nova aqui que eu sei, parceiros têm o papel de implementar consultorias, né? Os parceiros geralmente são consultorias. E as consultorias implementam o Salesforce em empresas que compram as licenças da Salesforce, ok? Além disso, prestam suporte ou criam apps para o App Exchange, beleza? Então, parceiro é isso. Então, eu foquei nesses parceiros, peguei essas 37 vagas e peguei as principais descrições, soft e hard skills, principalmente as hard skills mesmo, as técnicas, tá? Então, ali, os caras são especialistas em codificação em code para qualquer projeto do Salesforce. Podem ser encontrados executando as tarefas por codificação. Eu estou colocando em negrito porque a pessoa tem que saber codificação. Automatizando tarefas repetitivas com código e criando aplicativos, claro, com código. Se você acha que vai entrar como dev para não fazer código, está errado, né? Porque essas parceiras querem um cara que tenha linguagem de programação. Senão, elas vão contratar um admin, que é o custo menor, a base do admin é menor, né? Um admin júnior, mas um admin sênior não. Quando a gente fala de admin sênior, aí o cara já é muito mais experiente. Muitas empresas têm um admin sênior, como um arquiteto que seja, ou consultor sênior, para dispensar um pouco do trabalho do developer, né, em termos de aplicativos. Aí, assim como os administradores e desenvolvedores são responsáveis por personalizar a plataforma, mas, diferentemente dos administradores, eles fornecerão soluções codificadas exclusivas, além de declarativas, né? Tá boa a descrição aqui, Gui? O que você acha? Trabalhando na Deloitte, que é uma parceira também. Opa, tá ótimo. Isso demanda muito por projeto, né? Então, eu posso falar de dois... esse é o meu segundo projeto que eu estou trabalhando, tá? O meu primeiro foi de telecom, o segundo de telecom agora também. O primeiro era muito mais codificação, tá? Então, poucas coisas era na parte do low code, né? E já esse projeto que eu estou agora é muito mais low code e menos code. Então, assim, estritamente o que não der para fazer na ferramenta, né? A gente faz via código. Aí vocês vão perguntar, tá, mas aí o que você está desenvolvendo, né? A gente tem ferramentas, tá? A gente utiliza o Industries hoje, mais conhecido como Velocity, tá? Então eu também estou trabalhando com Velocity, né? E com Apex, né? Então isso com o Velocity você consegue criar, né? As ferramentas, os apps, né? As jornadas, o que você precisar ali. Tá? Fala aí. Não, é isso mesmo. Tem low code, é muito code também, né? Eu penso que o desenvolvedor, assim, é muito importante, pessoal. Eu começo eu faço uma avaliação, né? Então, por exemplo, eu estava começando como dev, falei, não é isso. Fui para admin, né? Aprendi aquilo lá, voltei, estou trabalhando como dev. E, por exemplo, agora eu estou estudando para App Builder, né? Já um certo tempo já aprendendo isso. Por quê? Porque você começa a juntar as coisas.
para que depois você consiga dar uma solução mais completa, né, para o teu cliente. Tá? Isso é importante. Bem, tem um outro slide, eu vou começar a ler algumas perguntas depois desse slide, tá, gente? Como o foco, principalmente, tá, nas vagas, como eu disse, a apresentação aqui é focada nas vagas que eu captei do LinkedIn. Então, não é uma experiência própria, não. Eu tenho muita experiência própria na empresa que eu trabalho, óbvio, mas isso daqui é das vagas. Com esse foco na criação de soluções codificadas, o conjunto de habilidades necessárias para ser um developer é definitivamente mais técnico. Portanto, precisará ter uma boa experiência em tecnologia. Os principais soft skills, né? E um pouco de hard também. Resolução de problemas, isso é essencial, né, Guilherme? Experiência em TI, tá claro ali em cima. A pessoa que não tem experiência em TI vai ter muito mais dificuldade de captar uma vaga, de conseguir entrar no cargo de developer de cara, tá? Mínimo de 2 anos de experiência com Salesforce. Aí é um mínimo para entrar como developer. Se uma pessoa não tiver experiência passada, por exemplo, em TI, as empresas geralmente pedem uma experiência em Salesforce, seja como admin, né, que está numa transição de carreira. Isso eu vivencio diariamente na empresa. Vivência com Git, conhecimento em integrações. Cara, isso é o que mais está em alta na minha visão hoje, porque Salesforce integra muito com outros ERPs ou mesmo outros sistemas que fazem consulta de dados, né? Marketing. Aqui no Brasil a gente tem muita integração com a RD Station, tem muita integração com o Proteus, vários outros ERPs, SAP, enfim. Compreensão de requisitos técnicos e de negócios, que aí, por que isso? Porque os BAs ou mesmo Project Manager ou Product Owner, eles vão elaborar os requisitos, vão descrever, e você, como desenvolvedor, vai pegar aqueles requisitos e colocar a mão na massa. Basicamente isso. Boa comunicação com o time, porque se você desenvolver sem se comunicar, aí o projeto desanda. E direto tem reuniões, né, de levantamento de requisitos com o desenvolvedor. Aquela história da balança, né? Exato. Orientação para o resultado. O foco é, quando uma parceira trabalha com a implementação e envolve o desenvolvedor vai transitar entre diversos projetos na empresa. Então, ele vai entrar num projeto com hora marcada de término. Então, é o foco no resultado. Não pode ficar pensando muito. Por isso que ele ensina a resolução de problema é uma das soft skills muito requisitadas, cara. É esse o problema, resolve isso com o código e vai lá e faz, você tem 8 horas para fazer. É bem assim mesmo, né? No diariamente. Não sei se a Deloitte é assim também, né, Guilherme? Aí, gente, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer direto para você, Guilherme. Precisa ser fera em programação para ser developer ou a orientação a objetos de ajuda a deslanchar? Isso é o Leopoldo Ribeiro que perguntou. Uhum. Olha, no meu ponto de vista, tá? Você dando conhecimento de orientação a objeto vai te dar uma visibilidade muito boa, né? Tá? Mas tem que gostar de meter a mão na massa, escrever código, né? Testar, tá? Se bem que a gente tem as classes de teste também, né? Quando você vai subir algum componente ali, alguma classe que você desenvolveu, tem que dar o mínimo de 75%, né? E você acha hoje que na Deloitte alguém entraria? Deloitte não, qualquer empresa. Alguém entraria sem conhecimento de código como developer? Olha, aí eu acho que pesa um pouquinho, né? A pessoa tem que ter um pouquinho de conhecimento de programação, vamos dizer assim. Eu não vou falar código, mas vou falar programação, lógica de programação. Eu acho que esse é o básico, né? O cara tem que estar. Questão de lógica tem que estar. Tá bom, tá fera. Aqui, gente, vou dizer aqui, eu preparei uma planilhinha no Excel com o que estava descrito em cada vaga das 37, mas em comum, na grande maioria, em 80%, tinha esses 5 primeiros itens da linguagem de programação. Alguns me perguntam qual a linguagem necessária, né? Então, Lightning Web Components não é bem uma linguagem, mas obviamente que é do
especificamente do Salesforce, que é criar os componentes, igual o Guilherme está falando, o App Builder na prova cai basicamente isso e além dos fluxos de automações. Né? Fluxos hoje, já que Process Builder vai sair Workflow Rules também. JavaScript principal, se vocês consultarem todas as vagas vai ter JavaScript, mas se a pessoa tem conhecimento Apex, que é o próprio do Salesforce também. Linguagem de consulta, SOQL, aí, integração de sistema por REST e SOAP, aí é mais para API mesmo, além das outras linguagens. Como perguntou o Leopoldo, a orientação para o objeto também é necessária para Salesforce. O ciclo de vida dos aplicativos também, a própria Trailhead mostra muito, tem muitas trails falando sobre o ciclo de vida. Web Services, HTML5 que está em alta, CSS3, linguagem SQL para consultas, está subentendido ali em cima, e C, todos os Cs, né? Então, as principais que eu acho que, na minha visão, tá, que eu encontrei, são as lá em cima. Óbvio, você não precisa saber todas, mas quando você tem o conhecimento de um Apex JavaScript, já é um diferencial, né? O que você acha, Guilherme? Quem perguntou aqui foi até o Leandro. Foi o Leandro. O Antônio Júnior, né? Quais linguagens de programação seria importante dominar para iniciar como dev? Somente Apex é algo bastante? Eu acho que Apex, JavaScript utiliza bastante, tá? Porque você tem, por exemplo, o LWC, né, que é o Lightning Web Component. Você faz integração com JavaScript, né? O JavaScript fica no front, tá? E você tem o Apex como back, né? Back-end, tá? Então, eu acho que isso que está aí é o principal, vamos dizer assim, né? Você conhecer de Apex, JavaScript, tá? SOQL, né? Eu acho que tem que conhecer, tá? Porque em um determinado momento você vai precisar fazer uma consulta no banco de dados, né? Ver o que tem de informação. Isso até o admin, tá? Qualquer admin deve conhecer o SOQL, porque direto a gente vai fazer uma exportação ou importação de dados, é muito mais rápido, né? Mesmo que seja por um inspector ali, você tem que conhecer o mínimo para fazer as importações, migrações de dados, que seja. Sim. Eu digo que é isso aí mesmo, viu? O Leandro perguntou, o C realmente é necessário? Não se encaixa muito? Pode citar algum exemplo? Eu não tenho, Leandro, eu captei isso das descrições, tá? Então, o que está em cinza sem ser em negrito, eu fui copiando, colando, Salesforce Developer, depois eu posso consultar porque a empresa exigiu exatamente essa linguagem, tá? Mas o C em si, a lógica de programação do C, C+, o C mesmo, aí já fica muito mais fácil para você aprender um Apex se você não vive no mundo Salesforce. É isso, meu conhecimento é esse. Que talvez o C, C Sharp, enfim, né? Ou outras linguagens ali, seria para fazer uma integração aí de um outro sistema, né? Para você conhecer o que está sendo feito do outro lado, para poder escrever aqui, né? Fazer uma comunicação. Igual ele falou ali, é uma linguagem da Microsoft, por isso que está aí, não faz muito sentido. Mas a gente direto faz link com a Microsoft também, em sistemas da Microsoft, seja até o Teams, eu já vi integração com o Teams, cara. Uma observação, né? Existem muitas pessoas que desenvolviam em C Sharp, né? Em C Sharp, Java, tá? Que migrando, por exemplo, para Salesforce, né? Tem uma facilidade, vamos dizer assim, né? Porque você já está acostumado com classes, com hierarquia, né? Parte de orientação, tá? Então, tem esse ponto aí. Talvez a empresa lá que estava requisitando, né? Talvez ia fazer algum treinamento interno e a pessoa já ia sair andando do outro lado, né? Com certeza. Pode ser. Depois eu passo aí para o Leandro. Leandro, pode habilitar o áudio se quiser comentar, tá? Pelo que eu entendo aí, você é um programador também. Aqui está aberto para a gente debater. Fique à vontade. Bem, o outro slide é exatamente sobre dúvidas. Sobre dúvidas, tem mais uma aqui do
Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Leandro, novamente, né? Salesforce possui inúmeros benefícios. Você consegue eleger 2 pontos que a plataforma deixa a desejar e como poderia ser diferente? Aí vou deixar para você, Gui. Olha, assim, a gente passa por algumas dificuldades às vezes, né? Todo dia, como eu falei para vocês, é novidade, né? Você vai fazer alguma coisa, às vezes tem algum detalhezinho que você não está claro, né? Você vai ter que olhar lá no Help para ver como é que funciona. Então, assim, vou falar assim um exemplo, né? Coisas, às vezes, que são simples, tá? Que deveriam funcionar, né? De primeira você fazer, e de repente não funcionam de primeira. Aí você vai ter que pesquisar um pouco para fazer aquilo funcionar, né? Eu acho que tem alguns pontos para evoluir, tá, na ferramenta. Algumas coisas, por exemplo, hoje a gente utiliza muito o VS Code, né? Mas antes se usava mais o developer, tá? Então, o developer, ele tem as suas limitações, né? Já se você pegar, por exemplo, quero fazer uma query aqui, né? Você vai lá no Inspector, rapidinho você monta, né? Então, assim, tem outras ferramentas, né? Tem outros plugins que você pode colocar que vão facilitar a tua vida, né? Tá? Legal. Ó, quem não conhece o Spector, eu sugiro e recomendo muito, tá? Eu uso todo dia, toda hora. Ele é uma extensão do Google Chrome e do Firefox. Eu já utilizei nos dois, não sei se tem no Edge. Mas é uma extensão, quando você está logado numa org, ele já aparece na lateral uma setinha e você faz as consultas, faz importação, exportação de dados, vê tudo sobre o objeto. Enfim, é bem bacana de ser utilizado, tá? Ô Gui, Quem teria não... como em um futuro fazer uma demonstração disso, porque eu tenho esse aplicativo e não sou dev, então fica meio no ar, assim, para mim, assim. Claro, eu posso Marcar, colocar né? um caso aí rapidinho. No próximo evento, semana que vem, eu mostro na prática aí como é que mexe Tipo, no Inspector. qualquer coisinha meio cabeluda, assim, ó, cliquei aqui, pronto, ó, tá aqui, aí fica mais fácil, porque eu tô iniciando também na parte de dev e curiosamente apenas, por enquanto, né, que você tá ligado que eu tô no CPQ. Sim, sim. Aliás, parabéns aí, né? Tirou certificação, né? Eu Não foi o Vini que tirou? Eu ainda não tirei, eu tirei, Tá estudando, né? eu tô estudando ainda. Eu peguei a penúltima antes de Ranger ontem, então logo por Isso aí. aí. Gui tá no mudo. Tem uma outro ponto ali, né? A gente estava falando de pontos que a plataforma deixa a desejar. Um outro ponto rapidinho, Gui, é a questão de. Eu vou falar para vocês assim, uma outra dificuldade que a gente teve, né? Custom metadata. Então, por exemplo, a gente teve que criar um conteúdo grande lá, né? Vários registros, vamos dizer assim, e cara, não tinha uma forma prática de se fazer, entendeu? Eu vou, tipo um banco de dados, eu vou lá, faço um insert no banco, insiro o registro, sabe? Então, teve que se montar o XML, né, o arquivinho, para depois ir lá importar, sabe? Então, assim, são coisas que, às vezes, você tem que ir atrás de uma forma, uma solução, que é um meio, né, para que você consiga fazer aquela atividade. Mas, Guilherme, se você for recomendar, tá me ouvindo aí? Sim. Se você for recomendar a pessoa para começar como deve, uma linguagem de programação cru, não tem ainda nada, o que ele estuda? Começa a estudar para trabalhar com Salesforce. Apex. Apex. Aí depois. Porque o Apex é bem abrangente, né? Você tem a parte de serviços também, que você pode criar ali, REST, SOAP, enfim.
isso vai te dar bastante base, e depois partir para a parte mais visual, tá? Que eu costumo dizer, que é a parte de LWC, JavaScript, né? Porque aí você já conhece de Apex, aí para você escrever um LWC, né, uma Visual Force Page, tá? Aí você já tem, por exemplo, um back-end, você já consegue depois fazer o front, né? E você vai incrementando aí no teu conhecimento. Legal, isso é uma boa. Sobre salários, me mandaram e-mail perguntando, né, já que era sobre esse tópico. Salários é o seguinte, eu vou falar da minha experiência e do que está na plataforma ali da Salesforce. Lá fala de $108 mil o salário médio anual. $108 mil dá na média de $45 a hora, mais ou menos, tá? Se vocês forem trabalhar para fora, então já vai descontando aí quase 30% só de imposto sobre esse valor. Aí vai dar uns $9 mil mês, $9 mil mês cai para uns $6 mil, então R$24 mil, tá? Líquido se receber por fora, trabalhando 8 horas por dia. Essa é a conta que eu fiz com $108 mil, descontando impostos, 8 horas por dia. Mais ou menos, tá, gente? Não foi perfeita a conta, não, é uma conta bem burra mesmo. Sobre outros cargos ofertados, a base de dev vai de júnior até sênior, né? O dev júnior estava descrito ali uma base salarial de aproximadamente 5 mil. Júnior, com experiência, como vocês viram ali, a experiência mínima que estava nos ambientes que eu peguei era de 2 anos, no Salesforce, tá? Então, dev júnior. Então, mais ou menos é esse salário. Salários variam, óbvio, para cada desenvolvedor aí, quanto mais experiência, maior o salário, necessidade da empresa e com o que vai trabalhar, né? O salário varia bastante, né? Sobre a Skyplaner, a base, eu digo que essas informações aí na base da Skyplaner até estariam dentro, mas é antiético falar sobre salários aqui dentro. O imposto de renda, principalmente, imposto de renda sobre o recebimento, dependendo de onde você for receber, você tem que descontar o imposto de renda na base, né? Variando de acordo com o salário, a quantidade que você vai receber. Às vezes, da metodologia que você receber, você vai ter que pagar 60%. Tem que tomar muito cuidado. Vai pela plataforma PayPal ou recebe remessa direta, enfim. Tem várias formas de receber por fora. No Brasil, é assim, PJ vai ganhar mais, obviamente, porque CLT vai descontar os impostos, tal, e tem alguns benefícios, mas o PJ líquido vai mais. Mas a grande parte das empresas contratam Salesforce Developer com PJ, que estava nas descrições. Mas eu acho que tem uma tendência de migração para CLT para manutenção de cargos aí na empresa, né? Porque o turnover é muito elevado no mundo Salesforce. Não sei como é que está na empresa que você trabalha, Kaiser, mas eu vivencio isso muito, assim, as pessoas estão migrando muito de carreira, é uma briga frenética por quem tem experiência, né? Então, a CLT permite que você ofereça participação no lucro, na empresa, consegue oferecer mais benefícios além do PJ, que é só o salário mais alto. O que você tem a opinar sobre isso, Guilherme? Eu digo para você que o mercado é super aquecido, né? Isso a gente já sabe. Questão de salário depende muito, né? Depende da experiência, né? Do que você tá oferecendo, o que eles estão precisando também, né? Eu tive uma entrevista antes de ir para Salesforce, né? Que aí eles me pediam experiência em Salesforce. Eu falei, não, mas eu não tenho ainda experiência, né? Mas eu tenho, cara, já tinha feito algumas coisas aqui. Eu falei, posso te apresentar o que eu fiz, né? Então você pode criar uma org, criar uma solução, né? E fazer uma apresentação também do que você conhece, tá? E aí você vai estar comprovando, né, a tua experiência dentro ali desse universo, tá? Então, mas você não trabalhou com Salesforce. Não, eu não trabalhei com Salesforce.
mas eu tenho desenvolvido isso aqui, que eu posso apresentar para você. Então, você já tem um case, um portfólio, vamos dizer assim, para fazer alguma apresentação, né? Isso chama a atenção, né? É lógico, além de ter estudado, né? Tem tudo isso aí. Salário é muito relativo, né? Sim. Muito relativo mesmo. E tem muitas empresas que contratam, quando a pessoa não tem experiência com developer, contrata como admin, Salesforce, para ter a prática, né? Porque Sim. vou citar o meu caso aqui, né? Eu contrato pessoas, né? Eu chamo as pessoas para trabalharem no time, eu faço as entrevistas, faço tudo, conhecimento técnico, tudo eu aplico nos candidatos. E para passar tem que ter o mínimo de conhecimento. Se não tem, se a pessoa vai para dev, geralmente passa-se como admin para ter a prática mesmo atuando como shadow de alguém, né, que é mais experiente, para pegar essa prática e depois ser promovido para dev, se adquirir os conhecimentos necessários. Esse é um caminho também de muitas empresas, tá? O admin júnior para a parte administrativa, para orientação ao objeto, para depois passar para a codificação, porque eu acho, na minha experiência, assim, um dev tem que ter um conhecimento bom, orientado às funcionalidades, né, bem funcional mesmo, do Salesforce para atuar, principalmente com integrações, tal, e Visual Force Page, então tem que saber onde vai ser aplicado, né? Configuração, né? Exato. Ó, o Leandro deu uma dica boa. A galera que está iniciando, sugestão, foca no conhecimento e na experiência. E o bom salário será a consequência. É isso aí mesmo. Isso aí. Quanto mais experiência, o salário vem. E se você se mantiver na empresa, é óbvio que todas as empresas hoje, eu garanto para vocês, parceiras, elas vão querer reter o talento que está desenvolvendo. Por isso que existe muito bootcamps, né? Bootcamps de admin, principalmente, porque quem é programador vai ter que passar por admin, na grande parte delas. Você não acha bootcamps de dev específico com tanta frequência como de admin, né? Então, isso aí é bem legal, você participar de um bootcamp para já ter a experiência de um bootcamp, né? E pular essa etapa. E aí, Gui? Mais algum comentário, gente? Pode ficar à vontade. O microfone de todos está aberto aí. Vinícius comentando aí, ó. Ganhei o bootcamp, começa semana que vem. Pelo que entendi, você faz a prova no final e isso para de mim. Depende de qual bootcamp, qual empresa, tá, Vini? Uhum. As empresas geralmente fazem bootcamps. O foco do bootcamp é um treinamento inicial, aí segunda etapa um treinamento mais técnico, terceira etapa já é eliminatório, já começa a ser eliminatório os bootcamps, já para testar o seu conhecimento técnico, além de uma mentoria. E aí, na quarta etapa, é entrevista e seleção mesmo dos melhores para serem contratados. É como se fosse um processo de trainee aí. O que eu acho que eu tô falando, eu nem sabia que tinha esse que você falou, tá? O que eu ganhei foi da própria Salesforce lá, que você o compra. TVB, né? Sei lá, eu não sei, você compra ele, mas esse eu ganhei, e aí no final acho que tem a certificação também. Uhum. Eu acho que é isso, agora... Na verdade, você Aquele ganha um curso, voucher, né, de certificação. Você ganha um certificado de participação, né? Do bootcamp, é isso. Eu achei que ganhava um acesso para fazer a prova do certificado. O TVB, ele dá acesso, sim. Ele dá um voucher de treino e um voucher para certificação. A certificação, né? Isso, é especificamente a certificação de admin, né? Você não consegue usar aquele voucher em outras. Eu falo que eu testei ontem. Eu testei exatamente ontem essa pegada. E o voucher é de quanto, Rodney? É o de 200. É full? Mas ele legal. fechado, compensa, porque aqui na Latam eles fazem por $60, né? O curso. Então, além de ganhar o curso, você ainda ganha um voucher de 200. É jogada. Ótimo. No ano passado, eles cederam de $40 só. Esse ano já está de 200. Né? Exato, desconto sobre 200. Então, foi essa joia preciosa aí que eu ganhei. Não, então tá excelente, ó. Você ganhou um voucher de $200 para certificação. Tá bom demais. Pessoal, deixa eu aproveitar o ensejo aí, então, e fazer uma perguntinha antes da gente ir.
Eu terminei agora um bootcamp de dev e tô na busca da primeira oportunidade, né? Vocês têm alguma dica mais específica para quem está ali na porta do Gol já? Alguma coisa em relação a foco em alguma área, ou tentar alguma coisa assim, alguma dica para quem já está na porta do Gol ali? Guilherme, quer comentar Boa. aí? Boa. Eu acredito que vamos dizer assim, eu acho que uma como é que eu vou dizer, ó, um facilitador, né, que nem eu te falei, né, de repente você montar uma org para fazer uma apresentação, né, então você pode se candidatar a algumas vagas, né, de acordo com o teu conhecimento ali, e tendo esse conhecimento você pode também apresentar, né, eu acho que é interessante, tal, várias empresas dão essa abertura, cara, e continuar estudando, né, acho que é isso, Rodney. Acho que uns processos Certo? de Então, empresa, tem uns processos de empresas que pedem para você provar o conhecimento na própria plataforma. Então, saber onde vai ser desenvolvido ali sem nada no computador, somente online, é importante também. Tem alguns bootcamps, que você vai lá, faz o bootcamp e no final você tem que desenvolver alguma coisa, entendeu? E apresentar aquilo, né? Tipo lá de dev, ou de admin, ou de marketing cloud, né? Aí eles te pedem para fazer uma apresentação. A maior dica que eu dou é se expor. Porque, como você já fez um bootcamp de dev, já tem experiência, julgo eu, como admin e o conhecimento base, se expor pelo LinkedIn aí principalmente, né, que hoje as parceiras estão de olho, expor bastante que você está querendo Salesforce. Isso vale para todo mundo, tá? Porque quanto mais você personalizar o seu perfil, o seu currículo, com informações pertinentes a Salesforce, aí chama muita atenção, né? Quanto mais você expor que está fazendo alguma coisa, isso é importante. Esse ponto que você está falando é importante, a questão do LinkedIn, né? Tá sempre atualizado, tá? Você colocar lá, né, que você é um desenvolvedor, um estudante, developer student, né, alguma coisa do tipo. Se você tem alguma certificação, quantas badges você tem, né, qual que é a tua classificação lá, você é um ranger, né? Então, assim, eu acho que pelo menos você tem que estar no nível de ranger, tá? Coloca lá quantas badges você já participa, super badges, né, que você já fez, tá? E de repente o cargo que você tá estudando, tá fazendo, tá? Isso aí vai chamar bastante atenção. Eu queria complementar que quanto mais você diversificar teu currículo em várias empresas, menor o teu risco e com certeza vai ser contratado, cara. Olha, isso é relativo, tá, Vini? Se você olhar o meu currículo, eu transitei por muitas. Muitas assim, né? Eu não considero muitas, mas fiquei no mínimo 2 anos aí em alguns. Mas isso é muito relativo dada a idade, dada a experiência, né? O cara com 20 anos que passou por 10 empresas, aí sim. Aí, porra, se você olhar o meu perfil no LinkedIn, por exemplo, tinha uma época que era para o banco, então terminava um projeto, às vezes eles não renovavam com aquela empresa, o contrato ia para outra. Aí todos os profissionais que estavam trabalhando iam para outra empresa. Então a gente era contratado já na outra empresa, para dar sequência. O próprio pessoal do banco que indicava, né? Mas é isso aí, pessoal. Pô, eu gostei muito do bate-papo aí, o pessoal participou ativamente. Maria Cecília, eu não tinha visto, tem bastante gente aí nova, bastante gente que vem participando também. Essa é a intenção, não é quantidade, é mais qualidade. Eu vi que o pessoal está bem ativo. Agradecer muito a você, Guilherme, pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é bem corrido, comer a hora do almoço e não comer Tamo ao junto. almoço, né? Então, muito obrigado mesmo. Daqui a pouco eu já tenho outra reunião, 1 hora já parto para uma reunião. Então, gente, algum comentário inicial, final, se quiserem, fiquem à vontade, o microfone está aberto a todos. Semana que vem, meio-dia, categoricamente aqui,
Learn, tá? A gente vai abordar outro tema, eu vou disparar entre hoje e amanhã o outro tema. A gente se vê novamente. Obrigado a todos pela participação. Guilherme, palavras finais. Opa, obrigado, pessoal. É sempre bom poder compartilhar conhecimento com a turma toda aí. Muito bom. Muito feliz. Venham para o Salesforce também. Isso aí. Ricardo Dornelas, meu irmão, está iniciando também. Eu estou falando, independente da idade, tá vendo? Ele é o meu irmão mais velho e está aí entrando no mundo do Salesforce, porque eu estou falando, cara, entra porque é muito bom. Você vai aproveitar todo o seu histórico aí profissional. Ele tem o inglês, ele é professor de inglês, então, putz, fácil. Para BA, para qualquer coisa assim, dá para aproveitar muito, admin, enfim. As pessoas que queiram, a gente vai falar mais sobre carreira durante esses meses que estão por vir. Tá bom, gente. Obrigado e até já. Valeu. Valeu, pessoal.